Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui agora, nesse primeiro momento, reunidos, eu, a Arino, a Rita, juntamente com o Marlon e o Eduardo, que está ouvindo a gente aqui nesse momento, para a gente iniciar, então, o nosso curso de formação, né, o primeiro curso de formação de monitores do ano de 2022, justamente buscando um pouco resgatar a questão da pedagogia de Jesus. Então, quando a gente discutiu lá no começo o tema, né, o título desse evento, a gente pensou nesse tema que eu acho que é bem abrangente, e a gente convidou o Marlon, então, para vir fazer uma fala aqui a respeito desse assunto para a gente, que é um assunto bastante desafiador dentro da doutrina espírita, até dentro do processo de educação normal que a gente tem aqui no Brasil. Esse evento está sendo organizado, então, pela Quarta URI, e agora, então, nesse primeiro momento, nós temos esse vídeo, né, que a gente está promovendo, fazendo essa gravação, para então, depois, numa segunda etapa, a gente fazer as atividades práticas e de aplicação dessas metodologias que a gente vai abordar um pouco hoje. Rita, te passo a palavra. Só o microfone, Rita. Obrigada, Tiago. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer a gente estar aqui, né? Ainda que inicialmente aqui através dessa gravação, mas em breve vamos estar juntos. E é muito bom a gente ver o quanto de vários locais a gente consegue se reunir em nome desse trabalho do nosso mestre, né? Então, sigamos juntos. E agora eu passo a palavra ao Arino, que vai falar um pouquinho em nome da Quarta URI. Então, bom dia a todos. É muito bom que nós estejamos reunidos pensando na capacitação. Todos nós precisamos nos capacitar para os trabalhos que a gente assume dentro da doutrina espírita ou dentro do nosso processo também profissional. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Marlon Requindal, né, em nome da Quarta União Regional Espírita, ligada à Federação Espírita Catarinense. Seja muito bem-vindo, Marlon. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para engrandecer ainda mais esse evento que a gente está fazendo com tanto carinho, né? Com o Tiago, Rita e o Eduardo estão preparando esse evento já há muito tempo, né? Com muita dedicação. E eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do nosso convidado. Marlon Requindal é natural daqui de perto, de Balneário Camboriú. Hoje ele está morando lá em Londres. Ele está falando direto de Londres. Ele é espírita desde a infância e faz palestra desde os 13 anos de idade, lá em Curitiba, né, Marlon? Não, o pior é que eu comecei em Balneário Camboriú a fazer palestra. Que legal. Marlon é psicólogo, formado, ele trabalha como isso, e é membro da AME Brasil, né, no Núcleo de Estudos Psicológicos das Obras de Joana de Anjos. Marlon, muitíssimo obrigado por você ter aceito esse nosso convite, e gostaríamos realmente que você ficasse à vontade e nos trouxesse esse conhecimento que você vem trabalhando, né, e desenvolvendo ao longo desse tempo. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Olá, minha gente. É um prazer nós estarmos aqui para trazer essas reflexões sobre o processo de educação dentro do Centro Espírita, né? Eu fiquei muito feliz com o convite do Tiago, tenho evitado de fazer muitas atividades, mudei muito a minha rotina de vida, e hoje mesmo, antes da gravação, minha amiga falou, mas você disse que não estava mais fazendo tanto evento. Eu falei, não, mas é que esse é um caso especial, né? No sentido de trazer uma abordagem diferenciada para os centros espíritas. Eu acho que a gente precisa colocar toda a nossa energia neste sentido. Em termos metodológicos, o Centro Espírita hoje se utiliza ainda de métodos que, em termos educacionais, nós diríamos que são ultrapassados. Mas o que acontece é que, se nós fôssemos uma escola privada, dependendo da presença das pessoas para pagar uma mensalidade, com o número de evasão médio dos centros espíritas, nós já teríamos falido há muito tempo e não existiríamos como instituição.
O problema é que, como a gente não depende do investimento financeiro das pessoas, nós continuamos com os nossos métodos ultrapassados. Mas a grande maioria das pessoas que trabalham com educação, nos últimos 10 anos, tem vivido um processo de transformação muito significativa, entendendo que esses métodos que nós trabalhamos, eles já são alvo da crítica educacional há muitos e muitos anos, e nós diríamos que aí mais ou menos 10 anos essas coisas começam a se intensificar no Brasil. Fora do Brasil já existe, né, uma abordagem diferenciada há muito mais tempo, que leva um sujeito a um estado de maior maturidade. Um exemplo simples, vocês vejam, hoje eu estou aqui em Londres fazendo faculdade de Sociologia. Nós temos do dia inteiro, né, da semana inteira de trabalho, que deveria, né, um aluno estar vinculado à universidade 40 horas por semana, que seria considerado 8 horas por dia, nós temos 1 hora de aula de cada uma das disciplinas, ou seja, 4 horas de aula com um professor expondo um determinado conceito, 8 horas de debates e discussões a partir das questões que os professores trazem, e todo o resto, tirando essas 12 horas, elas são só de estudo individual. E essa é a formação numa faculdade simples aqui na Inglaterra, né? Porque o meu nível de inglês não me permitiu ir para uma universidade desenvolvida aqui. Então, uma universidade simples, considerada com métodos simples, a gente passa a maior parte do tempo estudando sozinho e tem apenas 4 horas por semana de aula. Isso são os métodos que a gente fala de metodologias ativas, aonde o sujeito ele está muito mais presente no processo de aprendizagem do que aquilo que a gente supunha de um professor falando. Então, os meus filhos agora estão fazendo faculdade no Brasil. Os dois vivem esse mesmo percurso, eles vão 5 vezes por semana para a universidade, 4 a 5 horas por dia, e na maior parte desse tempo, destas 20, 25 horas, eles estão com o professor falando. Pressupondo que o que eles precisam aprender, alguém vai lhes ensinar. Isso não existe fundamentação teórica para assimilar que alguém vai me falar o que eu preciso aprender. E aí surge essa noção de educação ativa. O que eu preciso aprender, eu preciso me debruçar. Eu preciso me dedicar, porque aquilo que eu ouço, aquilo que as pessoas me falam, eu tenho 2 caminhos. Ou uma retenção muito superficial, alguns teóricos falam de 10%, de 20%, ou uma memorização. Então, eu consigo absorver o que as pessoas falam, eu consigo memorizar o que elas falam e eu consigo reproduzir o que elas falam. Mas isso não necessariamente transforma a minha vida. Então, esse processo de educação, ele começa a ganhar muito mais força quando a gente fala de educação de adultos, porque as crianças, elas se submetem a um modelo opressivo, onde a gente diz o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer, e elas acabam fazendo. Mas quando nós temos o adulto, ou mesmo quando nós temos o adolescente, nós começamos a ter um problema de engajamento. Nós começamos a ter uma dificuldade de que essas pessoas se envolvam. E aí um importante teórico nessa lógica do trabalho com adulto é o Malcolm Knowles. Esse autor, ele começa a trazer um conceito que alguns dizem que já foi desenvolvido anteriormente, mas quem traz para a prática é ele, chamado andragogia. Se você nunca leu esse termo, nunca ouviu, seria interessante de você pesquisar. Andragogia é a mesma proposta da pedagogia, mas considerando que é uma educação de adultos. E ele desenvolve isso nos Estados Unidos na década de 70. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que vão alinhando com a abordagem que vocês vão ter dentro dessas metodologias ativas. Mas o que eu queria trazer nessa introdução é a relação com a proposta de Jesus. A hora que nós começamos a estudar o olhar de Jesus e a forma como ele educava as pessoas, e quando nós começamos a estudar a andragogia e essas propostas, qual é a filosofia que está por trás da proposta ativa de aprendizado, nós nos assustamos.
E vamos descobrir que Jesus tinha uma abordagem muito mais ativa, levando as pessoas a refletir, a fazer suas próprias conclusões e a se desenvolver a partir da sua realidade. Isso é a base das metodologias ativas. Acontece que esta abordagem, que tinha um centramento no sujeito, ela em algum momento se transforma em algo das pessoas de grande cultura e de grandes riquezas, porque nós estamos falando praticamente de um trabalho individualizado, e ela se degenera por completo com a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós precisávamos preparar as pessoas para ir para a indústria. Então, a escola, ela começa a ganhar um sentido de reprodução de comportamentos e de posturas que preparem este sujeito para ir para uma fábrica e conseguir desempenhar determinadas tarefas. Hoje as escolas têm um sinal diferente, às vezes uma musiquinha. Não sei se é do tempo de vocês, mas no meu tempo era aquele bé do tipo, passou os 50 minutos da aula, vem aquele sinal, sai aquele professor da cena, em pouco tempo vem outro professor. Se você quiser ir no banheiro, você precisa usar esse tempinho pequeno para você ir no banheiro, para que a hora que o outro professor chegasse, você já estivesse ali pronto para começar uma nova disciplina. E essa rotina se repete durante todo o dia ou metade do dia, no tempo que você está na escola, durante todo o ano, todo o período que você está na escola. É uma reprodução de comportamentos com um depósito de conteúdos, esperando que o sujeito responda àquilo que lhe foi oferecido, memorizando e provando que ele apreendeu aquilo que os professores lhe passaram. Isso é um método centrado numa capacitação ou numa formatação de comportamento do sujeito. Acontece que, embora a escola moldada àquele tempo tivesse a utilidade de inserir os sujeitos na fábrica, hoje nós já não temos mais essas fábricas, hoje o sistema é completamente automatizado, hoje muitas coisas se transformaram, a necessidade de desenvolvimento humano é completamente diferente, os desafios pessoais são completamente diferentes, porém, nós continuamos com os mesmos métodos. E isso é algo assustador. Assustador quando a gente está falando agora de 1970 e de novos métodos, mas é assustador quando nós olhamos Hippolyte Léon Denis Rivail, para quem não sabe, Allan Kardec, antes de conhecer a doutrina espírita, antes de se vincular ao espiritismo e assumir o codinome de Allan Kardec, ele escreve um texto chamado Plano Proposto para uma Educação Pública. Isso nós estamos falando de 180 anos atrás. E quando ele desenvolve este texto, que está disponível na internet, ele faz uma crítica à educação da época, do sistema educacional da França, e a crítica que ele desenvolve e os caminhos que ele oferece para discutir a educação da criança, quando nós olhamos, falamos, meu Deus do céu, aquele homem já entendia dos problemas de educação e já estava trazendo caminhos para a educação das crianças, do que hoje nós começamos a pensar lá nos anos de 1970, elementos que ele já sinalizava para a criança, porque veja, quando Malcolm Knowles começa a sua teoria, ele vai argumentar que a pedagogia, né, o trabalho com a criança é diferente do trabalho com o adulto, porque o adulto rejeita, porque o adulto desengaja, porque o adulto não está envolvido. E a criança ainda sofre as nossas opressões. Mas Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecendo em tão profundidade a alma humana, já trazia tudo isso que depois vai se formular como princípios de educação ativa, princípios de uma educação de adultos, ele já vai formular isso para as crianças. A necessidade de trabalho com o contexto, a necessidade de se conhecer o sujeito e de fazer um percurso a partir da sua própria realidade, tudo isso Rivail já estava lá trazendo há mais de 180 anos. E essa introdução,
ela serve para mostrar o alinhamento que nós temos entre a proposta de Jesus, o desenvolvimento filosófico, a proposta de Allan Kardec, as pedagogias atuais, tudo isso num crescente de transformação moral e de possibilidade de construir uma sociedade nova. E quando nós chegamos no centro espírita, nós nos deparamos com os mesmos métodos daquela escola que Rivaio criticava há mais de 180 anos atrás. Vejam o tamanho da nossa contradição. Nós hoje temos um método para ensinar doutrina espírita que contraria ou que está exatamente dentro do método que este pedagogo, antes de ser o codificador, já criticava as escolas. Ou seja, nós usamos o método que Rivaio criticou há 180 anos atrás para ensinar Allan Kardec. Vocês entendem o tamanho do nosso comprometimento? Vocês entendem o tamanho da nossa dificuldade? Porque todos nós fomos educados, ou a maioria de nós fomos educados neste modelo, considerado o modelo da escola, um modelo tradicional de educação. Esse modelo considerado tradicional é o modelo ultrapassado que a gente está se referindo, que já era criticado por Rivaio. Como uma maioria de nós foi educado dentro desse modelo tradicional, a única coisa que nós entendemos de educação e que nós achamos que estamos hábeis a fazer é repetir esse mesmo modelo. Então, nós estamos no lugar de educadores, porém, nós não temos conhecimento de educação. E aí, esse textinho que eu falei para vocês, Plano Proposto para uma Educação do Século XXI, tem uma frase que é de estarrecer a gente. Ele diz: faço tão pouco caso de um educador que não tenha conhecimento de educação, como de um médico charlatão que prescreve medicações sem ter o conhecimento da medicina. Isso não é para lhes apavorar e dizer, meu Deus, eu não posso então coordenar grupos de estudo, então eu não posso estar nesse lugar de educador, então eu não vou mais fazer palestra, então eu não vou mais trabalhar no atendimento fraterno, porque isso seria o medíocre da reação humana. O que eu espero com essa fala é que você diga, meu Deus, eu estou no lugar de educador, ou eu quero ocupar esse lugar de educador, então eu preciso me envolver com a educação. Eu preciso entender o que é educação, eu preciso entender como que estas coisas se dão, eu preciso entender como o adulto se desenvolve, como ele aprende, para que a partir disso a gente de verdade leve a doutrina espírita para os corações e as mentes destas pessoas, e elas se transformem como é esperado que elas se transformem. A doutrina espírita, ela é maravilhosa, mas como o nosso método é precário, ela fica relegada a um lugar secundário na nossa sociedade. Allan Kardec visualizava que a doutrina espírita, em poucos anos, estaria permeando todo o mundo e transformando a sociedade. Mas o nosso método é muito falho. As pessoas conseguem passar anos assistindo uma palestra sem grandes transformações e conseguem vir para um grupo de estudo que teria um potencial transformador fantástico e ficarem cansadas, desmotivadas. E nós dizemos as pessoas não estão envolvidas, as pessoas não leem, elas não querem estudar. Estas eram as questões de Malcolm Knowles há mais de 50 anos atrás. Tentar entender o engajamento das pessoas, por que o adulto não estava engajado, por que ele não estava envolvido. E aí ele começa a trazer esse conceito de andragogia. E começa a nos ajudar a entender que se as pessoas não estão engajadas, o problema não é delas, o problema é do método. Se as pessoas faltam, o problema não é simplesmente delas. O problema é que nós não estamos oferecendo algo interessante o suficiente para que ela sobreponha aos seus outros compromissos. Se elas não estudam, o problema não é delas, é que nós não estamos oferecendo algo significativo a ponto dela querer reorganizar a sua rotina e o seu tempo para se dedicar àqueles estudos. Quando eu te trago a questão da educação voltada para o processo de industrialização da nossa sociedade, nós temos aí um grande problema. Nós tiramos o sujeito, que inicialmente estava no centro do processo, e colocamos um currículo, colocamos um instrutor
que vai desenvolver este currículo. Então, quem é a figura mais importante da classe? É o professor. E o que é a coisa mais importante da classe? É o conteúdo que ele está dando. Então, nós vamos organizar os alunos enfileirados, de preferência um de costas para o outro, não estimulando a sua interação, para que eles não dispersem a atenção e fiquem todos voltados para o professor, porque ele é a figura que vai dizer o que eles têm que pensar, como eles têm que pensar e como eles têm que agir. E se você fizer tudo o que eu, professor, estou dizendo que você tem que fazer, você vai ter nota 10 e você vai ter um lugar para trabalhar, ou você vai ter talvez um lugar na sociedade. Veja que todo o percurso, ele é uma deturpação do que se chama, ou do conceito de educação, que coloca o indivíduo no centro. A perspectiva educacional é a perspectiva que considera o sujeito, e o professor, o conteúdo, o método, são todos elementos que vão se adequar a este sujeito. São todos conteúdos que vão fazer com que esse indivíduo se desenvolva. Nós estamos fazendo o caminho oposto. Então as pessoas chegam no centro espírita com diferentes interesses, com diferentes dores, com diferentes dificuldades. Elas têm diferentes níveis de escolarização, diferentes formas de aprendizado, diferentes caminhos e diferentes experiências. E nós colocamos todo mundo para fazer o mesmo percurso educacional. Se Allan Kardec visse isso, eu tenho certeza, pelos textos que eu já li, das colocações que ele faz de educação, que ele ficaria horrorizado. Porque nós estamos numa desconsideração completa do sujeito. Não interessa qual é a sua dor. Não interessa se você já leu as 5 obras da codificação ou se você não as leu. Não interessa se você já frequentou 800 espíritas ou não. Não interessa se você fez curso de espiritismo antes de reencarnar ou não. Não interessa qual é o teu interesse. Todo mundo vai para os mesmos grupos, para estudar os mesmos temas. E todos precisam aprender os mesmos conteúdos, no mesmo tempo, do mesmo jeito. Isso são as escolas do sistema industrial. Numa soberba de que se o sujeito absorver o que eu estou falando, nesse tempo que eu estou oferecendo, deste jeito que eu estou fazendo, porque eu sei qual é o tempo, qual é o jeito e qual é o tema, se eles fizerem tudo isso, eles vão se transformar moralmente, eles vão ser pessoas melhores. E o que a gente tem visto é que isso é um engano. As metodologias ativas, elas são diferentes caminhos para atender esta filosofia que coloca o sujeito em cena, que coloca o indivíduo no centro do processo. Porque o que o Marlon tem interesse de estudar é diferente do que muitas outras pessoas têm interesse de estudar. E aí a gente começa a ficar de cabelo em pé. Mas como que o centro espírita vai poder caminhar em direção ao interesse de todas as pessoas? Como que o centro espírita vai poder trabalhar com diferentes dores, com diferentes dramas, com diferentes tempos? Existem pessoas analfabetas e existem pessoas que fizeram pós-doutorado. Existem 1000 caminhos diferentes. Mas a gente começa a ficar de cabelo em pé porque nós temos um sistema fechado e rígido, que tem um único caminho para todas as pessoas. E na hora que eu te digo que a gente precisa olhar o sujeito ao invés de olhar o professor e o conteúdo, a gente não consegue pensar um outro caminho senão a educação individualizada. A educação individualizada era a educação antes do sistema industrial só para nobres. Então, esse não é o nosso caminho. Mas o nosso caminho também não é a educação que forma o sujeito para reproduzir comportamentos na fábrica. A gente hoje já tem muitos métodos, muitas abordagens e muitos conteúdos diferentes que oferecem recursos. As escolas já estão trabalhando com abordagens muito diferentes das anteriores. Hoje, nós já estamos descobrindo que o centro espírita pode trabalhar por temas de interesses que tragam à tona as dores das pessoas.
Há centros espíritas que estão trabalhando com abordagens temáticas, onde o sujeito chega para a casa espírita e vai estudar pelo tema da sua dor, seja problemas de relacionamento, sexualidade, educação de filhos, luto e mortes de entes queridos. Mas como que ele vai aprender doutrina espírita? Esse é o melhor caminho para ele aprender doutrina espírita, porque aí nós vamos ao encontro de todos os princípios da andragogia, de todos os princípios da educação de adulto. Trabalhar com o conteúdo do sujeito, partir da sua realidade, da aplicabilidade, de que tenha uma utilidade, e de verdade ele aprende. Nós não vamos mais estudar perispírito, porque depois de Mundos Habitados vem a aula de perispírito. Nós não vamos mais estudar os mundos habitados, porque depois de Pluralidade das Existências vem Mundos Habitados. Nós vamos estudar mundos habitados, perispírito ou pluralidade das existências, conforme os temas da vida das pessoas, conforme os seus dramas, conforme as suas dores e conforme os seus problemas. O conteúdo, em termos de currículo, ele já não é o mais importante. O mais importante é o sujeito. E o conteúdo ele vai vir conforme a necessidade do sujeito no que nós chamamos de transversalidade. Se você tem dificuldades na área da sexualidade, você vai estudar todos os temas da doutrina espírita. Pensamento, perispírito, planejamento reencarnatório. Você vai estudar todos os temas que você quiser para entender determinada problemática. Mas, como os nossos centros espíritas ainda estão fechados no currículo e no professor, e a gente tem pessoas que estudam muito pouco, mesmo passando anos de estudos dentro da casa, nós não nos sentimos hábeis para fazer esses tipos de caminhos. Então, hoje, nós estamos discutindo metodologias ativas, nós estamos discutindo diferentes princípios para ir te ajudando a abrir a cabeça. Não é no sentido de, meu Deus do céu, estamos fazendo tudo errado e agora precisamos mudar radicalmente tudo que a gente está fazendo. Não é no sentido de achar que a gente vai encontrar todas as respostas de uma hora para outra, mas essa fala que eu estou te trazendo aqui é para ir te ajudando a pensar que existe um mundo de possibilidades, que existem inúmeros teóricos, que existem diferentes métodos e que existem muitas formas de levar a doutrina espírita para a vida das pessoas. Existem muitos caminhos diferentes, muitas referências, bibliografias, estudos, vídeos, textos, trabalhos e pesquisas. O que não dá é para nós continuarmos reproduzindo uma metodologia ultrapassada, uma metodologia que já era criticada pelo próprio codificador há tantos anos atrás e que nega o próprio conceito de educação contido dentro da doutrina espírita. Quando Allan Kardec está discutindo a lei do trabalho, ele vai falar da educação e ele fala de uma educação pelos livros, ele fala de uma educação intelectual, de uma educação pelos livros e de uma educação moral. Até hoje, o movimento espírita não tem clareza da diferença desses três tipos de educação. E nós achamos que porque estamos enfiando temas morais e falando de perdão, nós estamos fazendo uma educação moral. Mas esta educação não é uma educação moral, isso é uma educação pelos livros. A educação moral é uma arte que muitas vezes a gente ainda não entendeu porque não conseguiu entender a abordagem educacional, porque não conseguiu entender a questão 919, que fala do autodescobrimento, porque não conseguiu entender as questões que falam das paixões e nem o processo de desenvolvimento dos hábitos, do comportamento e da personalidade. Estou falando isso porque as questões são complexas e nós temos que estudar muitas coisas. Estou falando isso num sentido de te desacomodar, caso você esteja acomodado, de te tirar desse lugar de quem critica as pessoas que estão estudando no centro espírita, como eles não estão envolvidos, eles não estão engajados, para te mostrar que somos nós que precisamos entender melhor a filosofia, que precisamos entender melhor a educação, que precisamos entender melhor a proposta da doutrina espírita e, por consequência, entender melhor os métodos educacionais para colocar em prática tudo isso. Eu ainda quero trazer alguns elementos que são bem importantes, de uma maneira rápida, mas para ir te abrindo a cabeça para você pensar mais.
quando Malcolm Knowles traz essa metodologia, essa proposta andragógica, ele estava interessado no porquê as pessoas não estão engajadas em alguns processos, e ele desenvolve alguns princípios, algumas ideias. Eu não estou com os meus livros aqui, porque eu não pude trazer meus livros, mas eu tenho algumas coisas na minha cabeça, e eu queria trazer para vocês algumas coisas que eu lembro que são muito significativas e importantes. Ele vai dizer que o adulto ele precisa entender por que aprender. Não venha me dizer que eu tenho que aprender isso, que eu tenho que aprender perispírito, que eu tenho que ir para aula de jazz de 1, jazz de 2, jazz de 3, jazz de 5. Ele disse, o adulto não entende por que ele está aprendendo aquele tema, ele não aprende. Ele pode, no máximo, memorizar, mas ele não vai aprender e aquilo não vai ter uma aplicabilidade, uma transformação na vida dele. Ele fala que o adulto precisa ser autodirecionado. O que nós vamos aprender, como nós vamos aprender, quanto nós vamos aprender e como que esse processo se dá, ele precisa fazer parte do próprio sujeito. Não venha você com um currículo como um professor querer direcionar o meu processo, porque é claro que eu não vou me engajar. Porque isso é o que você quer. Enquanto você não perguntar o que eu quero, enquanto você não entender como eu funciono, enquanto você não entender quais são os meus interesses, eu não vou me engajar. Então, uma educação de adultos pressupõe que o sujeito precisa fazer parte do processo. Outra coisa importante que ele considerava é a experiência como base de um percurso. Nós tratamos todas as pessoas do centro espírita iguais, mas alguns já aprenderam mais coisas, outros aprenderam menos coisas, alguns têm uma experiência de vida diferente dos outros, então nós precisamos partir da experiência, precisamos partir do conhecimento do sujeito para que cada um vá somando ou vá encaixando aquilo que ele já tem. Ninguém é uma tábula rasa, vazia, que nós começamos a depositar conhecimento e eles se transformam moralmente. Outra questão é a aplicabilidade. Eu só vou me engajar, aprender e me envolver com coisas que tenham uma aplicabilidade, que sejam úteis, que eu consiga ver por que isso faz sentido, qual é a utilidade disso na minha vida. Se eu tenho que aprender um conceito, um conhecimento, um texto, um autor, mas eu não enxergo a aplicabilidade disso, eu não me engajo nesse aprendizado. E o último item que eu lembrei aqui de falar para vocês é a motivação. Esse sujeito precisa querer saber, ele precisa estar motivado, ele precisa sentir que aquilo é algo dele, e não uma obrigação, e não uma tarefa, e não porque alguém quer, e não porque disseram que eu tenho que ir para o centro espírita. Por que ir para os grupos de estudo? Por que estudar esses temas? Por que desse jeito? Por que vir todas as semanas no centro espírita? Nós hoje temos um método, vamos todas as semanas, fazemos isso e aquilo, mas se nós perguntarmos mesmo por que a gente faz desse jeito, a maioria das pessoas não sabe responder e muitas vezes nós não temos resposta porque nós não sabemos por que as coisas acontecem assim. Então, tudo isso vai nos ajudando a estabelecer dois paradigmas. O paradigma tradicional coloca o professor e o currículo no centro. O paradigma humanizado, ou poderíamos chamar um paradigma kardeciano, poderíamos chamar um paradigma, o oposto desse outro aqui, ele coloca o sujeito no centro. Por que você está procurando o centro espírita? Qual é a tua dor? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? E nós vamos organizar grupos, nós vamos pensar em conteúdos, nós vamos dar um jeito de ir em direção às tuas necessidades. Aí as metodologias ativas estão à nossa disposição para que a gente entenda o sujeito e para que a gente ofereça recursos para o desenvolvimento dele. Então, nós começamos a trabalhar a partir da necessidade das pessoas, nós começamos a organizar o centro com um método que respeite as diferentes necessidades, os diferentes temas e que tenha diferentes métodos. Tem pessoas que adoram estudar, tem pessoas que odeiam estudar. Você precisa respeitar essas pessoas e tratá-las dentro da sua individualidade, dentro dos seus interesses e dentro das suas características. Por fim, para resumir essa lógica, para a gente entender as metodologias ativas, essa ideia do ativo quer dizer o sujeito é parte do processo. Se ele não se engajar, se ele não se envolver, se ele não fizer a busca, ele não aprende. Ele pode, no máximo, memorizar
que éramos nós memorizando conteúdos para as aulas de geografia, história, matemática, português, para chegar na hora da prova e reproduzir o comportamento e provar que nós aprendemos. Isso não é aprendizado. Isso se chama memorização e não faz o menor sentido que isso esteja dentro do centro espírita. Então, quando você toma por consideração o engajamento do sujeito, quando você toma por consideração que ele precisa ser parte ativa do processo, porque se ele não for ativo, não existe aprendizagem. Se ele não estiver envolvido, nós mudamos então completamente o nosso sistema. Eu, que antes achava que era o professor e que tinha como principal tarefa passar o conteúdo, perco este lugar de quem passa o conteúdo. Eu agora sou o artífice deste processo de aprendizagem, num sentido de motivar o sujeito, ou começa antes, num sentido de entender a sua necessidade, para motivar o sujeito a desempenhar um determinado percurso, oferecer suporte para ele nesse percurso e dar espaço para ele compartilhar o que ele aprendeu. Isso faz toda a diferença. E o mais legal, sabe o que é? Quando eu me coloco no lugar de passar conteúdo, a pessoa não está aprendendo Allan Kardec. Ela está aprendendo o olhar do Marlon sobre Allan Kardec. Se ela quiser aprender Allan Kardec, e se nós acreditamos que de verdade as pessoas precisam aprender doutrina espírita, então elas precisam ler e estudar a doutrina espírita, e não o que o Marlon fala. Porque o Marlon tem os seus preconceitos, as suas limitações, o seu entendimento, e vai fazer uma leitura da doutrina espírita. O João vai fazer uma leitura com outras nuances, com outras características, com outros enfoques. Então, se nós realmente queremos que o sujeito aprenda a doutrina espírita, nós precisamos direcioná-lo para a doutrina espírita. E aí você começa a entender o papel do educador. O educador vai ser este sujeito que considera o indivíduo. Então, eu preciso entender qual é a necessidade dele, qual é a dor, qual é a dificuldade. E compreendendo a necessidade, eu vou poder apresentar para ele alguns caminhos. Grupos, atividades, leituras, percursos que vão favorecê-lo para que ele encontre respostas para as suas dúvidas. Mas estudar sozinho é muito difícil. Então eu, como educador, ofereço suporte para ele, ofereço recursos para que ele se desenvolva, ofereço caminhos para que ele se desenvolva. E depois ofereço espaço para que ele compartilhe o seu aprendizado. Marlon do céu, isso não tem nada a ver com os nossos grupos de estudo no Centro Espírita, eu sei. Por isso eu disse que a metodologia do Centro Espírita é ultrapassada. Porque em não existindo a possibilidade do sujeito estudar, num sentido de se engajar, não existe aprendizagem significativa. Pensem vocês como coordenadores de estudo. Quando você vai fazer uma palestra, quando você vai coordenar um estudo, você está falando ali das coisas que você aprendeu quando você estava no grupo de estudo? Eu tenho certeza que não. Você vai falar das coisas que você leu, que você estudou e que você buscou ativamente. Todo coordenador de estudos aprende porque ele faz a busca para ele entender, para então poder transmitir. Mas olha que loucura! Se eu preciso fazer a busca, porque é assim que eu aprendo, eu já fiz parte do grupo de estudo, eu já assisti um monte de palestras, mas eu tenho que fazer uma busca para que eu aprenda, porque eu continuo com o método de transmissão de conteúdo, se eu, na minha própria experiência, já identifico que o que faz com que eu aprenda é a minha busca. Como que eu continuo trabalhando com transmissão de conhecimento? Se a transmissão de conhecimento nos nossos grupos de estudo fosse efetiva, nós então não precisaríamos mais estudar para fazer uma palestra ou coordenar um estudo, porque nós teríamos aprendido doutrina espírita. Todo coordenador de grupos de estudo vai se dedicar aos textos, vai ler, vai buscar, nem que seja 2 dias antes, 1 dia antes ou no mesmo dia do estudo.
Mas ele vai ler, ele vai se dedicar, porque é assim que ele vai aprender doutrina espírita. Então, por que este não é o método para as pessoas que fazem parte do estudo? Ah, porque eles não querem estudar? Claro, talvez eles não queiram estudar, porque o tema não é do interesse. Mas será que se nós encontrarmos quais são os temas de interesses deles, será que se nós oferecermos um suporte mínimo para que eles caminhem dentro daquilo que eles estão interessados, será que se nós conseguirmos eliminar algumas dúvidas, dar um pouco de suporte, eles não vão se envolver nos seus próprios estudos? Eles não vão se desenvolver? Essas são perguntas que têm que ficar no ar, mas o fato é que a gente já sabe que a exposição, esse conteudismo e estes métodos que colocam o currículo no centro, eles têm gerado mais evasão do que transformação moral. E, infelizmente, muitas pessoas estão no centro espírita, apesar dos métodos ultrapassados do centro espírita. Então, ao invés de nós começarmos um grupo e ele é tão interessante e ele desperta tanto as pessoas que ao final do ano nós terminamos com mais pessoas, a maioria dos nossos grupos termina com menos. Ou seja, ele até veio, ele até estava interessado, ele até começou, mas a coisa é tão chata, é tão sem graça, é tão sem sentido, que ao longo do ano ou ao longo do semestre as pessoas vão evadindo. Tem alguma coisa errada, e o errado não é em termos de conteúdo, o errado é em termos de método, porque nós não estamos conseguindo colocar em prática o entendimento que existe de educação dentro da doutrina espírita. Eu quero terminar minha fala te dizendo: isso não é para te desmotivar. Isso não é para dizer que você está fazendo tudo errado. Isso é para te mostrar que existe um caminho fantástico pela frente, que existem muitos conteúdos, que existem muitos métodos, que existem muitos autores interessantíssimos, que existe muita coisa para a gente aprender, para colocar os métodos do centro espírita à altura do seu conteúdo. E quando o método estiver à altura do conteúdo brilhante que a doutrina espírita nos oferece, com certeza nós faremos transformações significativas na nossa sociedade. Enquanto isso, essa coisa brilhante, luminosa e transformadora que nós temos fica escondida dentro de um armário incapaz de iluminar a nossa sociedade. Isso é uma responsabilidade nossa, como coordenadores de estudo, como educadores, de entendermos a educação e iniciarmos um processo de aprendizado em termos de método, em termos de filosofia, em termos de pedagogia, para que a doutrina espírita toque os corações e transforme a nossa sociedade. Eu espero que isso te motive, que vocês estejam aí nos grupos discutindo agora os métodos que são trazidos, mas que isso seja só um começo. Para quem está vendo isso pela primeira vez, que isso seja só um começo de um percurso que não tem fim. Eu comecei a estudar sobre os processos educacionais há 20 anos atrás. Para mim, fazer uma fala como essa é muito simples e muito rápida, porque são coisas que eu estou estudando há muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que eu estou pensando sobre educação, eu vejo novas dúvidas, eu tenho novas questões, eu encontro novos autores e eu penso novas coisas, porque esse é um campo sem fim, que precisa de pessoas corajosas e engajadas para levar a doutrina espírita como um verdadeiro meio de transformação social, conforme propunha Allan Kardec. Um abraço para vocês, com a esperança de que isso lhes estimule a caminharmos juntos nesse percurso. Até breve.